Olá, alunos! Teremos uma aula agora sobre o tema Epidemiologia e Saúde Pública, as bases históricas e conceitos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao amigo André Cap, que gentilmente cedeu um pouco do material no qual essa aula está baseada. Em primeiro lugar, falaremos da etimologia da palavra epidemiologia. Epidemiologia vem da junção de epi, demo e logia. Epi tem a ver com sobre, demo com população e logia com estudo, ou seja, o estudo sobre a população. No caso aqui estaremos discutindo doenças e causas relacionadas à população. Nos dois próximos slides, vocês terão a oportunidade de conhecer 6 conceitos diferentes de epidemiologia. Nem tão diferentes assim. Vocês podem observar, principalmente nos termos citados, que muitas coisas são similares entre esses conceitos, apesar de serem conceitos organizados por 6 diferentes autores. Então, palavras como distribuição, determinantes, frequência, causas, processo saúde e doença, coletividades, avaliação, administração, planejamento, são palavras recorrentes nos dois conceitos. O principal é entendermos que esses autores, em momentos diferentes, em épocas diferentes, trouxeram um conceito sobre epidemiologia, mas o principal os principais termos de cada um desses conceitos, eles mantiveram. E podemos chegar aqui a um conceito tradicional de epidemiologia que diz: a ciência que estuda a distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. Então, desde o início da disciplina, já podemos começar a pensar que essa disciplina, a epidemiologia, que essa ciência é voltada para o estudo das populações. Uma premissa básica da epidemiologia é: os agravos à saúde da população não ocorrem por acaso. Ou seja, uma distribuição desigual das pessoas, tanto em regiões como em momentos diferentes da história, podem também demonstrar uma distribuição diferente dos agravos das doenças. Para falarmos um pouco do processo histórico, de como essa ciência foi sendo construída, falaremos de alguns personagens importantes da história que que contribuem de alguma forma para essa ciência. Então, Hipócrates, John Grant, Louis Villermé, William Farr, John Snow, Louis Pasteur, e algumas questões chegando até a atualidade sobre a multicausalidade das doenças. Ao falarmos de Hipócrates, estamos falando do pai da medicina, daquele que é considerado o pai da medicina, que viveu há aproximadamente 2000 anos atrás. Ele contribuiu para desvincular as causas das doenças das explicações dos deuses. Antes de Hipócrates, as pessoas pensavam muito que quem ficava doente tinha alguma coisa relacionada aos deuses, porque os deuses não estavam olhando para aquelas pessoas, porque os deuses estavam, entre aspas, bravos com aquela comunidade, com aquela pessoa, e as doenças eram colocadas muito na questão dos deuses. Mas Hipócrates veio trazer uma nova dimensão para se pensar isso. Hipócrates sempre considerou a avaliação do paciente, o clima, a maneira de viver, os hábitos de comer e beber, sempre era algo presente quando Hipócrates olhava para alguma doença. Uma teoria que começou a ser muito cogitada na época da Antiguidade, prosseguiu até a Idade Média, chegando até meados do século XIX, é a teoria miasmática, que considerava que toda doença era causada por certos odores venenosos, gases, resíduos nocivos. Um exemplo é a malária, que vem do mau ar, que com a junção desses dois termos, mau ar, se configurou o termo malária, que achava-se que a malária, como as pessoas que eram acometidas pela malária, estavam em lugares pantanosos, com cheiro ruim, com ares de odores ruins, que as pessoas pegavam isso por esses odores, e na verdade não, por estarem naquele pântano, ali tinha ratos, insetos, e como sabemos, a malária é pegada pela picada de um inseto, de um mosquito que pica uma pessoa e vai picando outra pessoa e vai contaminando. Então, na verdade, era aquele ambiente que proporcionava, sim, mas não os ares nem os odores. Essa teoria foi sendo também superada.
Mas ela é responsável, sim, desde a antiguidade, por algumas questões de saúde pública que atualmente são aplicadas. Por exemplo, o enterrar os mortos, os aterros de excrementos humanos, recolher o lixo. Isso foi algo criado lá atrás, pensando por meio dessa teoria miasmática. Então, alguns conceitos foram aproveitados, sim, e melhoraram em muito a saúde pública. Mesmo tendo entendimento errado ainda, por exemplo, sobre a malária, mas foi um conhecimento que, ao melhorar as questões de saúde pública, as questões de saneamento, fizeram com que as pessoas tivessem também uma melhor saúde, mesmo antes de se descobrir qual era o agente hospedeiro da malária. Outro autor importante foi John Grant, responsável pelo Tratado sobre Mortalidade por Sexo e Região em Londres. Quantos óbitos ocorriam em relação ao total de população? Foi algo que ele conseguiu organizar. Então ele é considerado o pai da demografia e das estatísticas vitais. Outro personagem importante foi Louis Villermé, que investigou a pobreza e as condições de trabalho e suas repercussões na saúde. Então ele pôde perceber que pessoas mais pobres eram suscetíveis a alguns males, que pessoas, dependendo do trabalho que a pessoa exercia, ela era acometida por alguns problemas de saúde. E dessa forma começou a relacionar algumas questões aí sociais, algumas questões relacionadas ao trabalho com alguns agravos, com algumas doenças que as pessoas poderiam ser acometidas. Outro autor é Pierre Louis, que introduziu o método estatístico na contagem dos eventos em saúde. Ele revelou que a letalidade, por exemplo, da pneumonia, em relação à época que era iniciado o tratamento por sangria, era diferente. Ou seja, a depender de como se tratava a pneumonia, do momento que se começava esse tratamento, as pessoas morriam mais ou ficavam mais gravemente acometidas pela doença do que em outros momentos. Como é o caso de hoje. É algo que serviu para se pensar, por exemplo, o câncer de mama. Se a mulher descobre isso de uma forma mais inicial, se ela está fazendo todo o acompanhamento preventivo, ela tem mais chances de curar, de ser operada e ficar livre desse câncer do que alguém que não o acompanha. Então as questões de prevenção têm muito a ver com essa questão da epidemiologia também. William Farr também foi um importante personagem histórico relacionado à epidemiologia. Ele possibilitou o acesso dos estudiosos a um manancial de informações. Uma de suas conclusões foi que mais da metade das crianças não chegava à idade de 5 anos. E a idade média dos óbitos nas classes altas era de aproximadamente 36 anos. John Snow também foi um importante personagem histórico relacionado à epidemiologia. Suas investigações sobre a epidemia da cólera, o consumo de água poluída como responsável pelos episódios da doença, em tratar os princípios de prevenção e controle de novos surtos, são válidos até hoje, mas fixados muito antes de se conhecer o agente etiológico. Ele conseguiu perceber que as situações de saúde, as situações onde as pessoas viviam, poderiam causar o cólera. Ele também é o pai da epidemiologia de campo, ou seja, a coleta planejada de dados. Ele estudou também a frequência e a distribuição dos óbitos segundo a cronologia dos fatos e os locais onde isso ocorreu, além de procurar outros fatores relacionados aos casos. Tudo isso com o objetivo de elaborar hipóteses causais. Então, John Snow foi muito importante para essa questão, para se elaborar hipóteses sobre como as doenças, como os agravos eram causados em diferentes regiões, em diferentes populações. Outro importante personagem foi Louis Pasteur, pai da bacteriologia, das bases biológicas para o estudo das doenças infecciosas. Ele identificou e isolou numerosas bactérias, a vacina antirrábica, o estudo da fermentação da cerveja e do leite. Ele também trabalhou na investigação das bactérias patogênicas e nos meios de destruí-las ou impedir sua multiplicação e os princípios da pasteurização. Ele é responsável também pela teoria do germe, que trata da unicausalidade, um único agente para uma determinada doença. Não mais falando de personagens históricos somente, vamos falar sobre o processo histórico na primeira metade do século XX. Tivemos toda a influência da microbiologia, estudos concentrados no laboratório, os demais ramos da medicina eram subordinados a esse conhecimento. A formação basicamente de um sanitarista centrava-se no laboratório. Então tivemos aí Oswaldo Cruz no combate à febre tifoide, Carlos Chagas com relação à doença de Chagas, Adolf Lutz
que estudou a questão da febre amarela, Emílio Ribas e todo o desdobramento da teoria dos germes. Ainda na primeira metade do século XX, podemos citar o saneamento ambiental, a teoria ecológica, teoria essa que trata da multicausalidade das doenças, que as doenças não são causadas somente por um agente etiológico, não é somente a picada de um mosquito, muitas vezes, que pode causar uma doença. Depende de qual doença estamos falando. Daremos um salto agora para a segunda metade do século XX. Mudanças nas doenças prevalentes de infecciosa para doenças crônicas e degenerativas como causa da mortalidade e morbidade. Ou seja, a determinação das condições de saúde da população, inquéritos de morbidade, de mortalidade, a busca sistemática de fatores antecedentes ao aparecimento das doenças, que possam ser rotulados como agentes ou fatores de risco. Por exemplo, uma doença do coração, ela não é só analisada a partir do sintoma que ocorre, mas a partir do que pode levar a ocorrer essa doença no coração. Fatores de risco como obesidade, como cigarro, como o consumo de drogas, o consumo de álcool, são fatores que, com a epidemiologia, foi possível ir detectando o que poderia causar determinada doença. Hoje nós podemos ver, com essa questão da epidemiologia, no caso do câncer de pulmão, como diminuiu isso hoje no Brasil em função da diminuição do número de fumantes. E foi por meio da epidemiologia que pôde-se perceber a nocividade do cigarro e pôde-se pensar em políticas públicas dificultando a questão do cigarro, diminuindo, ajudando as pessoas a pararem de fumar ou dificultando elas poderem fumar, e isso deu um retorno muito positivo em relação ao câncer de pulmão no Brasil. Praticamente todos os agravos da saúde já foram ou estão sendo estudados através de estudos epidemiológicos. A teoria da multicausalidade hoje é a que é mais tratada dentro da epidemiologia. Por exemplo, a hipertensão, ela não é somente algo genético, pode ser genética também, mas ela pode ser causada por diversos fatores, como o sal, como o estresse, como a obesidade, como o consumo excessivo de álcool, e a partir de estudos que demonstram isso, é possível fazer intervenções curativas, preventivas e promocionais com mais eficácia. O médico, o profissional de saúde, como o profissional de educação física, o enfermeiro, pode trabalhar e trabalha com grupos de hipertensos, não somente medicando, mas também tomando o nutricionista ali o cuidado com a sua alimentação, tomando cuidado com a prática da atividade física, para prevenir a obesidade também. E dessa forma, pode-se trabalhar para que o hipertenso tenha um melhor resultado, uma melhora da sua saúde, observando esses vários fatores, e não somente fatores curativos. Vamos falar então da especificidade da epidemiologia. A epidemiologia visa fornecer os conceitos, o raciocínio e as técnicas para os estudos populacionais no campo da saúde. Como a doença se distribui segundo as características das pessoas, lugares e épocas consideradas. Quais fatores estão relacionados à ocorrência da doença e à sua distribuição na população? Outra pergunta que pode ser feita em epidemiologia: que medidas devem ser tomadas a fim de prevenir e controlar a doença? Ou ainda, qual o impacto das ações de prevenção e controle sobre uma distribuição de uma doença? Então, a partir do momento que tem uma intervenção, eu posso estudar também o impacto dessa intervenção. Eu posso estudar, pesquisar as pessoas sobre o que elas fizeram, quais eram os hábitos de vida dessas pessoas, para que elas chegassem a ter um determinado problema que uma população tem e outra população não tem. Que um determinado grupo de pessoas tem, pode ser acometido, e outro não é. Então a epidemiologia nos auxilia nesse sentido. Possíveis divisões dessa ciência, da epidemiologia. A epidemiologia que pesquisa doenças infecciosas e enfermidades carenciais. A epidemiologia, que é muito forte na atualidade, que estuda as doenças crônico-degenerativas e outros danos crônicos à saúde. A epidemiologia, que estuda os serviços de saúde, a cobertura, a qualidade, a efetividade do serviço de saúde. A epidemiologia ambiental, que estuda a relação das questões do meio ambiente, das questões do saneamento com a saúde das pessoas. A epidemiologia focada em algumas gerações, em algumas fases etárias, que pode ser específica da criança, do adolescente, do indivíduo adulto, da mulher, do idoso. A
A epidemiologia que estuda as questões comunitárias, da medicina comunitária, do programa Saúde da Família ou de uma medicina mais do hospital, as ações que são feitas no hospital e os resultados que isso pode trazer. E a epidemiologia também clínica e social. A epidemiologia é uma ciência interdisciplinar que possui 3 bases principais. As ciências biológicas, que contribuem para melhor descrever e classificar as doenças. As ciências sociais, que contribuem para a compreensão da determinação social da doença, e nisso entra a sociologia, a antropologia, a psicologia, a economia, porque são vários os fatores, os determinantes que podem interferir numa situação de saúde da pessoa. E a estatística, que fornece o instrumental necessário à quantificação das informações de saúde e sua interpretação, em associação com questões relacionadas à informática. Por fim, algumas propostas e objetivos da epidemiologia, que seria identificar e entender o agente causal e os fatores relacionados aos agravos à saúde. Também identificar e explicar padrões de distribuição geográfica e a magnitude dos problemas de saúde das populações. Uma outra proposta e objetivo, estabelecer metas, estratégias de controle e ações de prevenção e tratamento. Ou auxiliar no planejamento e execução, avaliação e desenvolvimento de serviços de saúde. Por meio dos dados da epidemiologia, é possível planejar melhor os serviços de saúde. É possível atuar melhor sobre os programas que estão tendo efetividade ou não. E a epidemiologia também pode, como uma quinta proposta objetivo, prover dados para a administração dos serviços de saúde, testando a eficácia e o impacto das estratégias de intervenção. Este era o conteúdo que tínhamos para esta aula da primeira unidade, trazendo um pouquinho das bases e conceitos para contextualizá-los sobre como foi criada e a importância dessa ciência para o profissional de educação física.